O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar membros do Supremo Tribunal Federal ontem. A fala aconteceu durante participação em evento com empresários em São Paulo. Na ocasião, o mandatário fez duros comentários sobre os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Bolsonaro afirmou que uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para impedir ações policiais em comunidades no Rio de Janeiro, contribuiu para o crescimento do narcotráfico. Abre aspas. No Morro do Rio, onde Fachin disse que a polícia não pode entrar nem sobrevoar de helicópteros, está cheio de fuzis. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, bandidagem de maneira geral. É justo, meus senhores, o ministro Fachin, que tirou Lula da cadeia, estar à frente do processo eleitoral, questionou o presidente, fazendo uma relação entre o presidente do TSE e o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República. Bolsonaro ainda disse que Luiz Roberto Barroso interferiu nas atividades do Poder Legislativo, enquanto havia uma comissão especial para avaliar o voto impresso. O presidente disse que, após uma visita do ministro ao Congresso Nacional, toda a formação da comissão especial sofreu alterações, o que teria sido determinante para que a proposta não fosse aprovada. O mandatário também voltou a dizer que venceu as eleições de 2018 no primeiro turno e que Aécio Neves teria vencido as eleições em 2014, quando Dilma Rousseff foi eleita presidente da República. Começa com o Lanza. Olha, Vitor, tava até anotando aqui, eu vejo que assim, todo mundo tem direito de crítica, tá? Porém, todavia, entretanto, ainda mais quando se trata de um presidente da República, eu vejo que seria muito mais viável ele reunir toda a base dele no Senado Federal e simplesmente pegar e falar assim, não, gente, vamos pautar a investigação e uma CPI dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo que seria muito mais eficiente, porque é função, até disse isso acho que ontem, salvo engano, é função dos senadores pedirem abertura de investigação contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, eu vejo que Jair Bolsonaro ele não quer partir para essa prática. Por quê? Eu vejo que falar contra, inclusive, o Poder Judiciário, nesse caso, é eleitoralmente mais efetivo para Jair Bolsonaro do que ele pegar, se reunir com os senadores e falar assim, não, vamos abrir a CPI da Lava Toga. Eu vejo que nesse ponto aí, para Jair Bolsonaro, acaba sendo muito mais efusivo positivamente para ele do que fazer da maneira que seria mais correta caso não fosse até ano eleitoral ou até sendo ano eleitoral também. Professor Itamar. Não? Professor Itamar? Tá ouvindo a gente? Não? Não tá? Microfone. Isso. Ah, tá. Falha nossa, perdão. Bom, tem vários assuntos que o Bolsonaro tocou e vou pegar só um bem pitoresco aí. Se alguém entrar no Quai, naquele aplicativo de vídeos curtos, verá lá uma exibição. Não precisa estar inscrito em nada, eu não estou inscrito em nada e aparece para mim uma coletânea de vídeo de exibição, assim, que os próprios comerciantes dos produtos, das farinhas, né, dos oréganos, filmam pessoa. Tem um tal do, acho que o mais famoso no momento lá onde está soltando esses vídeos, é o tal do Negutim. Sim, 3, 4, 5 pessoas com fuzis na mão, livremente dando as ordens, tendo inclusive disputa entre eles, né? Passa um lance, inclusive, em que um dos vendedores dos produtos ilícitos abate um concorrente, né? Assim, tá tudo ali. Então, essa questão de que a atuação do ministro Fachin na pandemia proibida a subida dos morros e das comunidades, porque não pode falar mais favela, né? Foi digamos assim, ele pode até não ter tido a intenção, porque eu tenho minhas dúvidas, mas fez um grande favor para o crime organizado, deu uma chance, inclusive tornou-se aqui das regiões mais elevadas, que chama de morro, né? Verdadeiras fortalezas. E tá tudo normal, sabe? É isso, esse tipo de prática. E sem contar das outras questões que o Bolsonaro apontou também, que é real. Eu até postei um videozinho aí no grupo do Jovem Pan 18 Horas, que quem não viu pode ver lá,
Tem lá um vídeo que já não é novo isso, que mostra como que um algoritmo controlou a votação de 2014. Não existe outra possibilidade a não ser o algoritmo. E o técnico ainda explica isso. Agora, não, isso tudo é invenção do Bolsonaro. Quem tem que explicar é quem produziu, e foi o TSE que produziu, aquele resultado lá com aquele algoritmo. Aquilo não tem como ser votação de pessoas e apuração de verdade, produzir um algoritmo daquele. Né? É mais fácil cair um raio na cabeça da gente de 5 vezes do que acontecer aquilo que está lá. Então tem uma série de questões, mas só para ser breve, eu acho que essa questão do algoritmo e a questão das armas é fato, sim, isso é indiscutível. Né? E o mais estranho é ter ainda o Fachin como ministro do STF, não é criticá-lo. O estranho é ter gente da envergadura dele ocupando um cargo do Supremo Tribunal Federal e também do TSE, né? Presidindo o Tribunal Superior Eleitoral. Isso que para mim é extremamente estranho, mas se tratando de Brasil e desta hegemonia que a esquerda conseguiu em todas as instituições, é perfeitamente compreensível o que eles estão fazendo lá no STF e no TSE. É isso. Vai lá, Rigon. O Brasil está cada vez mais um país de milícias, né? Sejam elas na Amazônia, no Rio de Janeiro, que é a terra do presidente, e seja principalmente da política. Usam a truculência, a falta de argumentos, o xingamento, o ódio, que eles preferem jogar em outros, mas eles usam isso como arma. Mas, normalmente, isso tem um efeito contrário. Isso que o presidente falou, todos nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós acertamos, né? Mas isso foi no mesmo lugar que ele falou que não leva jeito para ser presidente. Então, o que ele está fazendo na corrida? Na corrida presidencial? Por que ele não renuncia e vai para algum lugar? Porque se ele não leva jeito para ser presidente, e isso não é a primeira vez que ele fala isso. Então sai, deixa quem sabe, quem gosta. Porque quando você, né, precisa de alguém para consertar o telhado, você vai atrás de alguém que saiba consertar o telhado. E é por isso que o país é essa bagunça. Porque ele prefere ficar brigando com ministros, né, favorecendo garimpeiros. Não tem uma área do governo, do meio ambiente, a fundo eleitoral, a negociação com partidos. Falando em vídeo, o único vídeo recente que eu vi foi do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido do presidente, defendendo a urna eletrônica, ao contrário dele, presidente. Olha só, como eu sempre digo, o Brasil está de ponta cabeça e, infelizmente, é uma inglória tarefa. Mas, de outro lado, o que me anima é ver que o número de ex-bolsonaristas tem aumentado. Onde tenho ido, olha, muita decepção com a falta de governo que está tendo em Brasília. Vai lá, Celestino. Pois é, o número de bolsonaristas só tem aumentado graças às pessoas raivosas, né, de mal com a vida. Só para esclarecer, quem pauta impeachment de ministro do STF é o presidente do Senado, né? Inclusive, foram recolhidas 3 milhões de assinaturas por um senador e por um jornalista, o Caio Coppola, que pertence aqui à Rádio Jovem Pan, e o presidente do Senado, Alcolumbre, sentou em cima e o Rodrigo Pacheco sentou em cima e amassou mais ainda e engavetou. Então é bom esclarecer. O Fachin, né, ele já pediu voto para Dilma, ele deliberou que a polícia não deve subir ao morro, tem que ter horário, tem que cumprir ordem. Então, assim, na última chacina que teve, né, da Polícia Militar, no confronto entre a Polícia Militar e bandidos, né, acho que foram 24 bandidos, se eu não me engano, 23 não era do Rio de Janeiro, vários criminosos com passagem e morte de agentes penitenciários, um inclusive lá do Pará, que já tinha matado 9 em uma semana, mandado matar 9 agentes penitenciários. Então, assim, ele contribuiu sim, né, para que a desordem nos morros cariocas, a deliberação dele que a polícia não podia atuar, né, durante a pandemia, e continua sem poder atuar, né, sem ordem judicial, subir no morro. O Fachin contribuiu sim. E agora, ele, além de ter soltado o maior criminoso, o maior corrupto do Brasil,
que muita gente bate palma, quer livrar ele, o descondenado, né? Quer deixar ele limpinho para voltar ao poder e tornar o Brasil uma Venezuela, ainda querem que o ministro Fachin, como presidente do TSE, ainda bem que até lá ele vai passar o bastão para o Moraes. E a gente acredita que depois que a CUT virou uma milícia digital também, né, o ministro Moraes comece a olhar com carinho também para a esquerda, né, e deixar de só olhar à direita. Então, eu creio que as eleições vai transcorrer de forma natural e primeiro turno é Bolsonaro.